Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Amém? Amém. Ou seja, existem os demais. Quantas pessoas fazem parte, desde aquela época do apóstolo Paulo, desse grupo que ele chama aqui de demais? Como os demais? Os demais é aqueles que não fazem parte da igreja, que ainda não entregaram a vida para Jesus, que ainda não seguem o Senhor Jesus Cristo. Esses são os demais. Os demais, eles não têm esperança, porque eles não creem. As pessoas aí nesse mundo, que não servem a Jesus, não acreditam na Bíblia, elas não acreditam também no céu. Elas não acreditam, de repente, no que diz a palavra de Deus. Então elas não têm certeza de nada. E se não têm certeza de nada, como elas vão ter esperança? E se elas não têm esperança, como elas vão ter alegria? Veja que nós que somos de Jesus, nós não precisamos entristecer com respeito aos que já dormem. Ou seja, aqueles que eram de Jesus, quantos amigos, né? Parentes nossos que eram de Jesus e morreram, partiram dessa terra. Na verdade, não devemos falar morreram, devemos falar dormiram. Dormiram no Senhor. Nós não precisamos entristecer como os demais que não têm esperança. Porque nós que somos de Jesus, nós temos esperança. O 14, olha o que ele diz aí. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com ele. Veja que promessa, que profecia. Todas as pessoas que morreram com Jesus, que dormiram com Jesus, Jesus vai trazer essas pessoas novamente com ele. Porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e também nós cremos que aqueles que já dormiram no Senhor hão de ressuscitar. Jesus trará eles novamente. O 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha aí, significa, Paulo escrevendo isso, ele mostra que os cristãos, eles esperavam, já na época do apóstolo Paulo, eles esperavam que Jesus fosse voltar com eles ainda vivos. Eles não tinham certeza que eles iriam morrer. Porque Paulo está dizendo, olha, nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo não pode dizer isso mais, porque ele já dormiu no Senhor. Mas nós que estamos vivos hoje, que somos de Jesus, nós podemos dizer, nós os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, nós não vamos preceder os que dormem. Aqueles que dormiram no Senhor vão ressuscitar primeiro. E nós vamos ver a seguir aqui que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, vamos ser transformados. Nós não vamos precisar morrer se Jesus voltar conosco vivo. Amém? Amém. Isso não é uma boa notícia? É. Isso não é uma notícia gloriosa? Veja, continuando. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aí ele começa a descrever o momento do arrebatamento. Alarido é um barulho. Mas esse barulho só vai ser ouvido por aqueles que são de Jesus. Esse alarido. E com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus só vai ser ouvida pela igreja. O mundo não vai ouvir nem a voz do arcanjo, nem o alarido. E não vai ouvir também a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, observe, nós os que ficarmos vivos. O apóstolo Paulo, os irmãos de Tessalônica que receberam essa carta, não podem mais dizer isso, porque eles já dormiram no Senhor.
Mas nós hoje podemos dizer, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Vai acontecer um arrebatamento. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Só tem uma maneira de ajudar os nossos irmãos. É lembrar que Jesus vai voltar a qualquer momento. E provavelmente, se Jesus voltar conosco vivo, nós não vamos precisar ser enterrados, dormir no Senhor. Nós vamos ser transformados ainda vivos. E juntamente com aqueles que ressuscitaram, vamos ao encontro do Senhor nos ares. Amém, meus irmãos? Amém.